Eu vou fazer aqui o já puxo, tá, Fê? Tá bom, vai. É isso, o filme a gente... Desculpa. É que foi tão animado e do nada. Exato, essa é isso. Vai ter uma musiquinha antes da animação. Claro, com certeza, com certeza. Ah, então fogos, tem fogos. Oi, eu sou a Fernanda. Oi, eu sou o Frejá. E esse é o 17 Ponta Solta. E a gente tá aqui com dois convidados. A gente tá aqui com o Chan, que vocês esperam que já conheçam. E aí, Chan, tudo bom? Tudo bom? Ó, vou começar com a pergunta filosófica pro Chan, que é pra ser inteligente. Chan, o que é a felicidade? Felicidade? É. Pra você, vamos ser individualistas. Pra você, o que é felicidade pra você? Pô, a gente tinha que ter roubado essa e deixado... Falado antes. Né, cara? Fala a primeira coisa que vem na cabeça, não precisa ser a resposta certa. Eu acho que a felicidade é não ter preocupação, primeiro. Justo, é a ausência de preocupação. Sim, entre outras coisas, uma delas. Justo. É uma resposta. Eventualmente a gente pode voltar nessa conversa aí se der tempo durante o episódio. Mas o episódio ainda nessa filosofia e a gente tem que apresentar o Pato. E aí, Pato, tudo bom? Tudo bom. Nossa, ainda bem que não foi pra mim essa felicidade. O Pato que tá numa sequência boa, já é o quê? O quarto ou o quinto que você participa? Sequência é o quarto, né? Nossa, é o quarto. É, já é bastante coisa. Olha mas, só, a pessoa entra e começa e participa direto. Bom. Pato, você que tem um conhecimento geral sobre o mundo muito grande, diga que tipo de material que você acha que eles usam em sabão vagabundo. Fora cachorro? É, cachorro é que eu ouvia falar da minha criança. Eu acreditava que é cachorro, eu não sei, eu também não me engano. Eu acho que é até hoje. Deve ser, né? Nossa, eu tenho muita dó de se for mesmo, mas acho que não é cachorro. Como é que vai fazer sabão com cachorro? Ele usa gordura animal, né? Não, na verdade, pra mim, até hoje, mesmo tendo visto em química e todas as coisas, não faz sentido sabão ser feito com gordura, sendo que você usa sabão pra tirar gordura, não faz... Sabão é uma coisa meio incrível. Mas há coisas muito piores pra fazer sabão do que cachorro, e a gente vai descobrir isso no filme que a gente vai discutir hoje, que é o Clube da Luta. A gente descobre sobre o que é feito? No filme eles dão uma versão, né? Cara, mas eu já vi que essa versão é verdade, sabe? A versão do Clube da Luta? É que, inclusive, usam o melhor se for de feta. Ixi! É o Fê, que eles usam carne humana pra fazer no Clube da Luta. Não, é gordura, não carne. Usam gordura da lipoaspiração das mulheres, vão até roubar. Não, é verdade, tá. É que carne humana parece muito, né? É, que foi pra ser forte. Só pra explicar o episódio de hoje, como sempre, vai ter um monte de spoiler. Esse filme, spoiler, estraga ele totalmente. Então não assista se você não viu o filme. Não ouça, vão ficar bravos se você ouvir. Caso você não tenha visto o filme, deixa nos comentários aí falando que não viu o filme, que eu proibi você de ouvir. E caso você ouça, mesmo assim, doe algum dinheiro pro Terceira Terra, senão eu vou ficar muito chateado com você. E é não isso, só doe dinheiro pro Terceira Terra, mas ouça os outros podcasts e... Isso o pessoal já ouve, porque são bem melhores que o nosso. Eu só tô pensando pra alguém, talvez. É verdade. Mas é isso, sem mais delongas, porque depois a gente vai ter que editar tudo isso. Vamos para o Clube da Luta. Então, a gente dividiu o filme mais ou menos em 5 partes, né? E a gente vai vamos falando na ordem direitinho. A primeira parte seria o nome de A Queda, né? Mas foi um nome qualquer. Tá. Eu não pensei muito sobre o nome. Porque a gente conhece o nosso personagem principal, o Edward Norton. Ele não se chama Edward Norton. Eu estou falando o ator, né? Exatamente. E aí ele tá falando que tá com problemas, ele já fala algumas coisas, ele fala que tá com insônia e tal, e que o jeito que ele descobriu pra curar a insônia foi frequentando aqueles grupos de, tipo, sabe, alcoólicos anônimos, mas na verdade pessoas com câncer anônimos, pessoas que estão morrendo anônimos, sabe, tipo, e coisas assim. Até foi o médico dele que sugeriu, né? Porque ele tava reclamando que ele queria remédio pra dormir, porque ele tinha insônia dele lá.
E a médica falou, você acha que você tem dor, você acha que você tá sofrendo? Vai lá pra você ver que esse sofrimento ele levou isso a sério demais. Só que aí quando ele chega lá, Mas ele acaba percebendo que tipo, aquelas pessoas se entregam tanto e tão tristes que ele começou a chorar junto com elas, mesmo que ele não tava morrendo ou não tinha câncer. E aí ele sentiu que podia dormir e conseguiu dormir, né? Funcionou mais ou menos como uma... Eu acho, assim, na minha opinião, como um escapismo, né, do personagem. Não sei o que vocês acharam. Eu acho que a parte o fato dele desabafar, né? De alguma maneira. Porque ele não desabafa, né? Ele só mas chora. ele chora, Tá, não vou entrar numa coisa meio que a gente nem começou a falar disso, mas é que um dos temas do filme é o fato das pessoas não viverem as próprias vidas, por exemplo, né? É um dos temas. Tem até um momento que ele fala que a melhor parte, uma das coisas que ele mais gosta é que ele não precisa falar nada. Inclusive, se ele não fala nada, as pessoas aí que vão abraçar ele porque acham que o problema dele é muito pior e tal, e Não, e também tem outra coisa, eu acho, né? Uma pessoa que tá com um problema, se a outra não fala nada, ela gosta muito mais da outra, porque ela pode falar à vontade. Apesar dele não falar. Não, a outra pessoa. Porque ele é um bom ouvinte. Ele é um bom ouvinte, entendeu? As pessoas gostam de um bom ouvinte, todo mundo gosta de falar bastante. Ainda mais quando você tem câncer de testículo e sua família te abandonou e o cacete é quatro. O filme também ele começa com uma narraçãozinha que já vai deixando meio claro qual é o problema da vida do personagem, né? A gente vai chamar ele de narrador porque não tem nome, ele fica se chamando de Jack. Pode falar Edward Norton mesmo. O Edward Norton, pode ser também. Chama de narrador, eu acho que é o nome que eu não chamo. Então, sabia que eu não... Isso era uma das coisas que eu não tinha... Até ver você ler o que você tinha falado e tal, eu não tinha sacado que ele não falava o nome dele, assim. Eu achei que ele tivesse falado, mas eu não tivesse prestado atenção. E que ele só não tinha falado pras pessoas, assim. O filme trata com uma naturalidade que você não percebe mesmo. Então, eu não tinha me tocado nisso. Ele te dá uma enganada, assim. É porque ele chega a falar nomes, né? Que não são. Que ele dá nome falso, né? Eu sou o João, que não sei o que. O João sem rumo. Em cada encontro ele tem um nome diferente no crachazinho dele e tal. Aliás, os nomes que ele usa, pelo que eu li, aí tem o link aí embaixo de curiosidades. Tem um monte de curiosidades que vai estar aqui, mas no link tem mais. Que eu li nesse link que os nomes que ele usa nos grupos de encontro que ele faz são ou os nomes em homenagem ao Planeta dos Macacos, ou a personagens do Robert De Niro. Nossa. E aí eu não vou citar agora, mas tem o Cornelius, que é o que fica mais evidente. Tem o Cornelius é o que fica mais... Mas tem também o nome do cara do Taxi Driver, e tinha mais um outro lá. Vocês dão uma olhada no link que tem um monte de coisa interessante. Mas tem uma lógica o nome que eles escolhem, assim, mas fica meio de easter egg, na verdade. Mas isso é no livro também ou só no filme? Não, eu já não sei. Pra mim, é verdade, né? A gente tá só falando do filme. Alguém leu o livro? Eu não. Eu não li. Eu descobri que tinha livro semana, sei lá, a última vez que a gente gravou. Quando a gente gravou o último episódio. A gente não tá falando nada sobre o livro porque ninguém que leu. E comenta aí que coisa do livro que vale a pena saber. Mas você tinha perguntado sobre chorar, né? Por que tão... Eu acho que é escape, mas também é uma forma dele... Como ele tá se processando emocionalmente, ele tá sendo mais humano, sabe? Ele tá vivendo a identidade dele de alguma forma. Talvez ele estivesse vivendo uma vida muito fria, né? E ele... Eu acho que a ideia é que a sociedade te leva a ter uma vida meio robotizada. Todo mundo tem uma vida igual. E quando você tem sentimentos, é uma coisa muito única, né? Uma coisa que você sente. E só você sente, e só você sabe o que você sente. Então, é um momento de individualismo, eu acho. É verdade. E é legal que o momento que ele chora a primeira vez, a marca da lágrima dele na camiseta do cara que ele tá abraçando forma um rostinho feliz, né? E é meio referência, a música também faz um pouco disso, tipo, como se fosse, sabe, aquela toalha que dizem que enxugou o rosto de Cristo quando ele tava carregando. Sério? Eu não sabia. Ele tava carregando a cruz, e aí veio a Maria, tipo, foi enxugar o rosto, e aí ficou a marca do rosto, assim, dele no negócio. E a musiquinha faz um pouco de sabe, que eu acho que é meio que uma referência. Aí quando o ateu vai ver o filme, ele lembra do Rorschach, mas tudo bem. Parecia aquelas manchas do rosto do filme do Watchmen. Bom, enfim, aí ele tá frequentando esses centros, ele vai em todos que ele pode, e aí ele começa a ver que tem uma mulher que também tá
frequentando esses lugares. E ela frequenta, inclusive, o cara o grupo de testículo, câncer no testículo. Então ele sabe que ela é igual a ele, que ela tá indo sem ter os problemas. Né? Ele chama no filme de turista. E aí ele chega, tipo, tem uma hora que ele pega e confronta ela do tipo, você tá estragando aqui, porque quando ela começa a ir e fingir isso, ele começa a não ficar relaxado mais, ele sente que ela sabe também que eu não sou, então eu não tô, e aí ele não consegue mais dormir, então é por isso que ele confronta ela, né? Ele não sente mais a vontade pra desabafar, né? Ele não consegue se sentir mais à vontade, né? E por que vocês acham que acontece isso? É porque ela sabe que ele não tem nada. Mas daí podiam ser os dois felizes lá com pessoas. Não, mas todo mundo tem que achar. Ele podia ficar lá abraçando o Bob com o peitão e esquecer dela, sei lá. Eu acho que o mais óbvio, assim, mais simples, deve ter coisa mais complexa por trás, mas o mais simples é que ele não sente a vontade com o fato que sabe que alguém sabe que ele tá mentindo. Sabe o que eu acho? Eu acho que ela representa um elemento da vida anterior dele. Porque por mais que ela esteja fazendo a mesma coisa que ele, ela lembra dele primeiro como mesquinho tá sendo, se aproveitando das pessoas lá. E além disso, o pragmatismo dela, que é igual ao pragmatismo dele, lembra do pragmatismo da sociedade, sabe? De pessoas que vão num grupo de pessoas morrendo pra se aproveitar do afeto. Isso é meio que uma metáfora pra vida normal, sabe? Todo mundo meio que se aproveita de todo mundo e ele não consegue ter imersão, parece. Eu achava que era mais simples, que ele tinha medo que um dia ela contasse. Pode ser também. Pode ser uma mistura de dois. Eu não imaginei que fosse alguma coisa tão simples assim dela contar alguma coisa. Acho que é mais isso mesmo, dessa coisa meio... Acho que é mais o que entrega mentira, né? Porque meio quando ele tá no meio das outras pessoas, ele acaba meio que se passando. Essa coisa dele inventar um outro nome e tal, ele tá meio que tentando viver o problema das outras pessoas pra tentar sentir os próprios problemas. Ou esquecer os próprios problemas, né? Porque uma coisa que dá a impressão nesse começo do filme é que ele não sabe que problema que ele tem. Porque o filme fala do consumismo, que ele comprava coisas do catálogo da revista, que ele se esforçava pra ter tudo que ele achava bonito, ele comprava e tal. Só que normalmente você vê o personagem achando isso ruim nesse momento do filme. Sim. Não, nesse momento ele tá gostando ainda. Tá. Então eu acho que como ele não percebendo os problemas dele, ele pelo menos consegue, sabe, ele consegue viver o problema dos outros. Porque sabe quando a pessoa não tem problema, mesmo se ela ficar procurando? Porque na verdade tem, ela só não descobriu ainda qual o problema que é. Então ela quer achar alguma coisa pelo menos pra poder focalizar, talvez, sabe, como um problema. E aí fica no problema dos outros. Eu acho que eu não comentei o nome da mulher, que é a Marla, né? A Marla Singer. Feito pela Helena Bonham Carter, que só faz pessoas malucas. Ela tem cara de maluca total. Ela tem cara de maluca. Quando eu reassisti o filme, eu não lembrava que era ela que fazia essa personagem. A hora que ela apareceu, eu falei, meu Deus, a Bellatrix. E ela veio muito de Bellatrix. Com descabelada e tudo mais, né? Então. Nossa. Sabe uma coisa que eu acho interessante nela? É que, assim, uma cena que é interessante que eles discutem e eles dividem os grupos, né? Então você pega esse, e eu pego esse, né? Pra ficar separado e tudo dá certo. E aí ela tá conversando com ele e ela vai pro meio da rua sem olhar os carros ficam passando, tipo... Nossa, e ela fica tipo meio... não sei, não tô nem aí, sabe? Essa cena é muito boa. Não, ela não tá nem aí, sabe? Tipo, se ela morrer, tudo faz, sabe? Não tá muito aí pra vida também. Ela é maluca de verdade, eu acho, sabe? O narrador acho que fala alguma coisa do tipo que ela meio fala que ela pode morrer a qualquer momento e que se ela não morre... Ele fala assim, ela poderia morrer a qualquer momento, e pra ela, pena que não aconteceu ainda, uma coisa assim. Então... Mas o personagem é muito boa, né? Porque o filme ele tem esse clima meio exagerado, assim. O filme inteiro ele sai clima exagerado. E ela é a primeira personagem, assim, que aparece que estou, assim, bastante. Porque o próprio Edward Norton, ele já é meio... Já desde o começo do filme, o personagem que ele faz, ele se sente ele meio pesado, exageradamente com sono, exageradamente tudo. Só que ele ainda é muito fechado. E ela é a primeira que aparece toda, sabe? Toda com essa estética do filme. E é legal de ver. E no começo do filme tem aqueles
framezinhos que ficam pulando, né? Vocês perceberam, né? Ah, então, nossa, eu percebi, eu achava que só tinha no final do filme. Eu já tinha notado na primeira vez. Daí a hora que... Porque no final do filme que é mais evidente, né? Porque tem aquela cena toda que explica o que ele faz e tal. Mas não mostra de novo, né? Quando eu comecei a rever, quando eu revi, eu falei, putz, isso aparecia antes e... O filme ainda tá parecendo normal no começo. E aí, de repente, aparece um frame de uma... Tipo, que teria uma pessoa ali, né? E aí isso aconteceu no comecinho. Que é o próprio Brad Pitt, né? Que é o Brad Pitt, o Tyler Durden, que vai aparecer mais tarde. E aí, tipo, só que aparece aquilo lá, e aí depois do filme, a partir do momento que o Brad Pitt entra no filme, aí aquilo lá não aparece mais, para de aparecer. Entendeu? De acordo com o que eu vi no Mapa do Dragcast, aparece 5 vezes, mas é muito difícil perceber assim. Eu percebi, a última vez que eu percebi umas 3, eu acho. Eu também percebi umas 3, né? Mas fala, não contei, não. Pode ser que a informação do Rapadura esteja errada, mas eu não fui atrás, então eu acredito. Não, é que talvez algumas sejam um frame só, e aí você não percebe. Talvez. Porque claro, essas que a gente viu deve ter aparecido, sabe? Tipo, aparece 3 frames, aí você percebe. Sabe? Aliás, só pra fazer o jabá que esse cara merece, o episódio do Rapadura é bem diferente do nosso, porque eles não discutem tanto roteiro, mas é muito bom também, principalmente se você discutir o impacto que o filme teve na época e tal. Eu consigo ouvir, tá o link aí embaixo também. Mas é isso, aliás, então outra coisa que eu também queria comentar. É aquela cena do início, que é a cena 3D, não sei se vocês lembram. Lembro. Sim. Que começa com uma sinapse de um neurônio no cérebro até chegar numa arma. Porque a gente não falou, mas o filme, na verdade, ele começa do final, que é o narrador tá com uma arma na boca e ele vai contar como que chegou naquele ponto, né? Que hoje em dia é meio clichêzinho, mas na época talvez não fosse tanto, porque o filme de 99. Mas isso é clichê, sim. Tem bastante filme antes disso, não é tão... O próprio Fiction mesmo. Tem no Crepúsculo dos Deuses, que é um filme de preto e branco ainda. Tem todos os episódios de House. Todos os episódios de House. É que eu não assisto a House, mas faz sentido. Então, e essa cena custou $800 mil na época, e que vale muito mais que $800 mil hoje. O David Fincher, que é o diretor, ele tinha tido a ideia de filmar, porque ela dá um pouquinho de spoiler, dá um pouquinho do que o filme vai tratar, meio que easter eggzinho que você não percebe no começo, mas a cena pro 3D da época era muito cara, então a Warner só fez porque o filme, no final das contas, acabou dentro do orçamento e dentro do cronograma, assim, porque eles acharam bem Vocês caro. acham que valia aquele dinheiro todo? Pensando agora. Valia, pô, que a cena é muito boa. Quando eu li que tinha custado tudo isso, eu falei, nossa, calma aí, deixa eu ver de novo pra ver se vale isso daí. E aí eu olhei e falei, nossa, mas tem tanta coisa hoje em dia que eles fazem assim que eu não imaginava valer pensa que essa cena, 3D essa assim. cena é o mesmo ano do Matrix, então ainda não tava tão... Não devia ter tanto, né? Então. Porque eu lembro de ter olhado e visto assim... Eu até virei pro Frejé e perguntei, nossa, mas que era que esse filme que tá tendo essa introdução toda bonita, né? 99. Então, e não só no começo do filme, mas em vários momentos tem uns efeitos bem legais do filme. Porque o filme acabou não sendo tão caro, assim, pelos atores que tem, acabou custando $50 milhões. Que é um valor pesado, até porque o filme só deu 100 milhões de lucro no mundo, então... Não dá pra considerar... Ou de bilheteria? De bilheteria. Então foi de lucro, né? Foi menos. Exatamente. E nos Estados Unidos deu 30 milhões de bilheteria. Então foi um filme que foi arriscado e ele só deve ter dado certo por causa do home video, por causa toda a repercussão depois. Mas eu acho que será bem boa. É legal, sim. Eu gostei. Só fiquei surpreso com o preço. Mas pensando agora com o valor total do filme, foi o quê? Menos de uns 50 centavos, sei lá. Mas precisa pensar que só uma cena de abertura, cara, assim. Sim. Ainda mais pra um filme que não vai chamar a audiência pelo efeito especial, né? Concordo. Então, eu mesmo não lembrava desses efeitos especiais. Quando eu vi aquela cena do avião, que é aqui, acho que a gente vai falar agora, nossa, eu falei assim, em que momento que aconteceu isso que eu não lembro, sabe? Era... muito cheio de efeitos, assim. Eu lembrava mais da parte psicológica do filme, assim, não lembrava tanto desses efeitos. Foi muito bem feito, principalmente pra época dele. E assim, envelheceu muito bem também. Sim. Bom, continuando. Aí a gente vai pra segunda parte do filme, que é a criação do Clube da Luta, né? E aí, assim, o Edward Norton, vou chamar ele de Edward Norton, ele tava com... Assim, apesar de ter discutido com a Marla e dividido os grupos e tal, ele não tava muito satisfeito, né? Se não me engano, ele começa a ficar voando de avião, não só por causa de trabalho, mas ele meio que tá fugindo também ainda, né?
Então, nesse momento, ele meio que não acordava. É porque no começo do filme, ele fala que ele acordava num lugar estranho e tal. Porque é o problema da insônia. Eu não entendi se era isso que acontecia, ou se ele viajava mesmo, ou se ele acordava, meu Deus, estou no avião. Não, eu acho que é o problema da insônia, né? Porque se você tá com insônia, eventualmente você... Tá. Assim, depois a gente conversa mais sobre isso, mas assim, eventualmente você não consegue dormir, mas o seu cérebro não tá aguentando mais ficar acordado. Então você meio que fica sonâmbulo, mas não sonâmbulo. Você não tá dormindo, né? Mas aí, então ele percebia que tava fazendo alguma coisa e, nossa, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas meio que por aí, né? Essa é a explicação no começo. Mas pelo que eu entendi, que ele tava pegando os aviões, mas ele não tava precisando ir exatamente pra um lugar. Ele só tava pegando avião. Entendi. Pegando avião, entendeu? Meio que fugindo ainda também, né? O filme dá a entender, né, que ele era muito difícil dele diferenciar quando ele tava dormindo e tava acordado, né? Porque ele tava sempre no estado de torpor. Ele falou, quando você tem insônia, você sempre tá... Você nunca tá completamente dormindo e nunca tá completamente acordado. Exatamente. Mas eu entendi que fazia parte do trabalho dele, como auditor, sei lá, de... Pode ser. Ele tem uma ligação com o trabalho, apesar de o filme não deixar isso claro. Uhum. Sim, mas dá a entender no início. Mesmo porque é mentira, né? Mas enfim. Beleza. Nesses voos ele conhece o Tyler Durden, que é o Brad Pitt. O cara faz sabão e tá bom. O maluco foda. Maluco foda. Mas assim, no começo não parece muito. Roupa colorida, cabelo pintado pra cima. Mas naquela época era moda. Não era tão estranho assim. Ele não é um cara tão estranho. Não sei, 99 pode ter sido bem diferente aí. O cabelo não era estranho. Nessa época era meio modinha esse cabelo com luzes. Meu cabelo era daquele jeito. Não com luzes, mas... É a época do Brad Pitt, das boy bands. Tipo, corte curtinho e pra cima, né? Mas era o cabelo meio de rockstar, não era o cabelo comum. Era o cabelo da época, mas não o cabelo comum. O cara é estiloso, né? Era o cabelo de um cara descolado, pô. Descolado. E aí... Não é o cabelo que eu tinha, nem você, pô. Eles trocam telefones e tá bom. Aí o Edward chega em casa e aí antes dele subir na casa dele, o apartamento dele explode. E assim, importante, assim, todo mundo viu o filme, assim, você tá relembrando, mas que eles têm uma conversa super maluca sobre a vida e tudo mais. Sim. Então isso chama a atenção do narrador Edward Norton. Ele até fala que você é a pessoa mais amigo descartável mais interessante que eu já tive. E é porque aí o apartamento dele explode e aí ele, vou ligar pro cara louco que eu encontrei no avião. E liga pro cara. Ele mesmo percebe que é meio maluquice fazer isso, mas ele tem vontade. Mas também me dá a impressão de que, apesar de tudo, ele não tem muita gente pra ligar, entendeu? O apartamento explodiu, vai fazer o quê? Ele tinha pego o número da menina. O nome da Marla. Mas ele tinha dinheiro pra ficar no hotel, sabe? Então foi meio porque tava assistindo sozinho e aproveitou a oportunidade. Se o apartamento explode, você quer conversar com alguém, né? Eu acho. É verdade, tem isso também. Acabou de perder todos os seus móveis, tudo. Meu. Os móveis que ele ligava, que ele dava muito valor, né? Que ele dava muito valor, que ele tinha acabado de completar o catálogo. É verdade. Aí os dois, beleza, se encontram então no bar. E aí eles ficam lá conversando sobre a vida. O que eles falam exatamente? Não lembro exatamente. Eles continuam discutindo o consumismo e como a vida é inútil e aí assim, que sabe que a casa dele ter explodido pode ser uma coisa, sabe, que abriu a mente, eu não lembro direito, mas é uma coisa que faz sentido assim. O filme tem muito dessas conversas, tem muito, você fica na memória muito a lógica delas, mas não fica muito, pelo menos na minha cabeça, que exatamente eles falaram. A conclusão dessa conversa aí que ele diz é que você trabalha em algo que você não gosta pra comprar coisas que você não precisa. Nesse ponto É nesse momento que ele fala que trabalhou no cinema também, não é? Que... Eu acho que é aí que ele fala de todos os trabalhos dele, não é? Talvez seja. Totalmente ele vai explicando, assim. Não, é verdade, porque o Edward Norton chega e fala uma coisa que você tem que saber sobre o Tyler Durden. Ele fala que o Tyler trabalhava no cinema e ficava colocando insetos de filme pornográfico no cinema, no filme. A reação das pessoas do cinema é ótima, a menininha chorando. Ele colocava cena pornográfica em filme de criança, era a graça maior. Colocar tipo 2 frames e tal, aí aparece ele cortando, né? Nossa, é maluquice. E ele fazia outras coisas, fazia o do sabão, mas ele falou outra coisa também. Ele também, você via restaurante, ele mijava. É verdade, sei mesmo. Ele mijava na comida do restaurante. E aí, beleza, né? Aí eles
sai do bar, meio bêbado. O Tyler meio que convida ele pra ficar um tempo com ele. Na verdade, o Tyler fica lá, vamos, você não vai pedir, você tá querendo pedir pra ficar comigo, né? Mas não é isso, né? E eu, eu tentar me sentir. Ficar comigo não, né? Na minha casa. Ficar comigo na minha casa, não no sentido que a gente usa hoje em dia, mas... Não no sentido bíblico. E aí, beleza, então tudo bem, então posso ficar na sua casa? Pode, então me bate. Tipo, dá um soco. Dá um soco. E aí ficou meio, não, mas não sei o que, não, vai dar um soco e aí eles, tipo, brigam e de alguma maneira isso é legal. Aliás, só uma coisa que eu não coloquei nem na pauta, que eu queria uma reação espontânea. Vocês lembram do soco, do primeiro soco, principalmente? Lembro. Eu lembro que tava vendo com a Fê, eu achei estranho, né? Porque não parece soco de filme, né? Não sei se vocês lembram. Que é um soco meio... Nossa, você sente o peso do soco, é meio bizarro assim, né? É como se fosse de verdade. Então é porque foi de verdade. E foi forte de verdade. Na cena, quando eles gravaram, tava no roteiro lá normal que ia fingir que dá um soco normal, né? Como se faz num filme normal. Só que o diretor chegou pro Edward Norton e vai lá e dá de verdade, o soco na orelha dele de verdade. E o Brad Pitt não sabia, tanto que depois eu fui ver na internet que dá pra perceber o Edward Norton rindo antes de dar o soco. Porque ele tá tomando coragem, né? Muito bom. É mais legal, porque na hora de você ver o filme, eu achei, revendo pra gravar o episódio, eu fiquei chocado assim com o realismo daquele soco. Nossa, né? Os caras conseguiram pegar a alma de uma briga de quem não sabe brigar, né? Na verdade não, é porque eles mandaram bater mesmo. Isso deve ter ajudado muito a fazer a cena, porque pensa depois o Brad Pitt e o Edward Norton continuando fingindo que tá brigando, depois de dar alguém que soco de verdade. Né? Nossa, o resto acho que deve ter sido tudo de verdade. Então, Quase tudo. Como assim, mano? É possível. A reação do Brad Pitt é muito mais fácil de atuar também. Ele fala, não, na orelha, precisava ter sido na orelha. É verdade. Bom, daí os dois brigam e brigam até e ficam, tipo, por isso que acaba com aquela impressão de, nossa, isso foi legal, né? E aí, beleza. E eles vão pra casa do Tyler Durden, que é uma casa antiga e bem mal cuidada, tipo, abandonada mesmo, assim. É a casa abandonada que ele entrou lá dentro. Então né? que ele... dele. Casa grande, mas abandonada, toda zoada, cheia de filtração e tudo mais, né? O que eu acho mais da hora da casa é a luz, que fica piscando, dá um clima mal legal. Assim. Bom, o que importa é que o Edward Norton acaba ficando meio de boa, de, não preciso voltar pro meu apartamento. O Tyler parece que... Acho de boa ficar lá também. E aí eles vão ficando. E vão fazendo a rotina deles de vai pro bar e ficam e brigam atrás do bar e tudo mais. E algumas pessoas começam a ver e falam, caramba, olha aqueles caras malucos ali, né? Vamos juntar lá. E aí eles começam a juntar um monte de gente brigando, porque todo mundo gosta muito, porque de alguma maneira é mó legal. E vai crescendo o grupo de pessoas, até que eles conseguem conversar com o dono do bar pra pegar o porão. E aí eles pegam o porão do bar e aí montam o clube da luta, né? A gente não vai falar todas as regras aqui que são muitas. Eu ia falar pra você falar as regras. Mas aí que tem aquela clássica fala que tá aí nos anais do cinema, que é a primeira regra do Clube da Luta é você não pode falar sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é você não pode falar do Clube da Luta. Esse foi o único spoiler que eu tive quando eu fui ver o filme e eu fiquei puto, tô mesmo assim. Né, foi o único spoiler, não tinha nem spoiler, nada, sabia nada que aconteceu, sabia só que tinha esse resto dessa fala e nada que ele fala, putz, sem graça. Legal, você tá reclamando de barriga cheia, tinha um spoiler bem violento. Aí, então. Você tinha o spoiler? Eu tinha um spoiler meio dado. Eu sabia mais ou menos, mas eu fiquei o filme... Daí assim, você assistiu e descobriu. Foi interessante que eu fiquei o filme todo pensando, será que é esse mesmo? Será que eu entendi o spoiler do jeito certo? Acho que sim. Aí acho que não. Eu tomei spoiler do Sexto Sentido na cabeça no começo, fiquei muito puto. Acho que é pior do que não. Eu acho que é pior. Eu acho que é o mesmo nível. É que o Clube da Luta é um filme. Só que o Clube da Luta é um filme que se sustenta mais mesmo sabendo spoiler. Sim. Né? Porque ele tem toda a mensagem e tal. Mas é um filme que, mesmo sabendo spoiler, é legal ver pelo outro. É legal ver o outro ângulo. Uma outra visão. Eu, quando assisti de novo, quando assisti a segunda vez, você começa a prestar atenção que você fala, nossa, olha. Aí tava meio que falando, ou então
pessoal fala, como é que ele fez isso? Não sei o que. Sem falar muito o que é. Assim, todo mundo tá ouvindo, espero que já saiba, mas tá sendo chato pra gente não ficar discutindo o filme inteiro sobre isso. Essa é a minha interpretação, né? O Edward Norton e o Tyler Durden, que é o Brad Pitt, então o narrador e o Tyler Durden, eles meio que recriam a experiência que o Edward Norton tinha nos grupos de encontro que ele tinha lá, da pessoa se, sabe, de ser uma pessoa anônima, entre iguais e se expressar, só que em vez de ser uma expressão afetiva, como era a que ele tinha, agora era uma expressão mais animal, assim, daquela coisa que tá guardado dentro tanto dos personagens que montaram, quanto de quem ia lá participar. Tanto que uma das regras do Clube da Luta é que se é a sua primeira vez no Clube da Luta, você tem que lutar. Então meio que... Pra tirar a pessoa que fica assistindo, né, também. Sabe, lá não tinha espaço pra espectador, não era um espetáculo, não era um show, era realmente uma terapia, assim, bizarra, né? E aí eu acho que até por isso que tem muito esse foco nos grupos de encontro antes, que é meio pra mostrar que não é muito diferente, apesar de ser muito diferente, né? Eu acho que o fundo é o mesmo, a essência é a mesma, só que... Só que é menos coxinha no vocabulário de Jesus. Sabe que tem um amigo meu que na época do filme, ele me disse que ele e os amigos dele se juntavam pra fazer exatamente isso. Mas eles chegavam no nível de pegar os hematomatens ou era só criança? Não, era mais, acho que criança, né, tal, mas eles falaram que eles brigavam assim, se batiam e tal, e depois ficava tudo bem, assim, sabe, só por brigar mesmo, mas não sei se tinha toda essa coisa de, vamos descarregar nossas energias. Não, isso óbvio que não, cara, ninguém entendia essa história quando a gente tinha 10 anos, 12 só. Não, quando você tem 10 anos você só quer brigar porque, que legal, eu sou um super-herói. Tem gente que diz que era criança, adolescente, não entendeu o filme e acha que o filme é sobre o Clube da Luta, entendeu? Não sobre sei lá, umas crianças. Teve o caso de ser uma notícia recentemente de umas crianças sim, adolescentes, né, ensino médio, de uma escola, não lembro a cidade agora, que faziam um Clube da Luta no recreio dentro do banheiro. Não, teve o caso do cara entrar no cinema atirando nesse filme. É verdade, foi nesse filme, né? Foi um dos filmes que aconteceu. Foi nesse? Tudo bem que... Foi um dos, mas assim, é que o cara não dá pra falar que é culpa do filme. Porque o cara não viu o filme, ele só atirou no filme. O cara pode ter lido o livro e tal, mas ele atirou com 15 minutos de filme, não deu tempo de pegar. A ideia. A ideia. Mas ele já foi com a arma, então ele não tava muito bem intencionado. Mas só um off-topic aqui de curiosidade, quando eu era criança, eu vivi um dia de Clube da Luta bizarro, filho da puta, que assim, eu sempre andava com meus amiguinhos da minha idade e tal, normal, eles eram crianças boazinhas, educadas, que o mais que faziam era falar palavrão. Mas um dia apareceram os moleques mais velhos e tal, e começaram a querer andar com a gente, e aí do nada eles começaram a incentivar a gente a brigar, sabe? Por que vocês dois não brigam, sabe? E a gente era amigo, e aí só que tinha os moleques da nossa cidade que não eram tão amigos assim, e os moleques gostaram da ideia e eu acabei brigando nessa. Só que era briga de nem os dois queriam brigar, então meio que não se machucou, mas foi muita tensão. Porque eu nunca fui criança nem adolescente de brigar. Então pra mim era muito, sabe, eu queria sair de lá, mas a pressão social não deixava, porque senão eu ia ter sido o medroso. Isso é bem bizarro, cara. Isso é bem bizarro. Eu não sei se o filme tem influência, porque foi nessa época aí, eu devia ter. 99 eu tinha 10 anos, né? Então... Os caras devem ter visto, né? Tanto que tem essa questão, assim, né, de tipo, se a violência do filme é necessária, importante e tal, talvez sim. Mas é difícil alguém que é novo ver o filme e entender do jeito errado, entendeu? E acabar incentivando uma coisa errada, né? Tipo... Até porque mais pra frente do filme, ele coloca essa violência, ele externa ela. Tudo bem que o filme, a gente vai chegar a isso depois, mas é bem politicamente correto na parte do violência contra pessoas que são vítimas, né? Porque quando eles estão brigando entre si, eles pegam bem pesado. Mas se eles, depois, na sequência do filme, eles vão atacar outras coisas, eles vão mais na parte material, não atacam todas as pessoas. Tanto que no filme não mostra ninguém eles atacando ninguém, assim, de bater mesmo, né? Só o Lourinho lá, né? Não, mas o Lourinho era deles, não era? Era deles, tava sim, dentro, mas ele atacou muito, né? Bateu muito. Não, mas fora do Clube da Luta, não tem violência contra o ser humano, né? Só dentro do Clube da Luta. Apesar que tem um momento lá que eles falam: hoje eu vou dar a tarefa de praticar violência contra outra pessoa que não é daqui. Não, mas você tem que perder.
Claro, só que você tem que perder, você tem que apanhar. Você tem que deixar a pessoa bater em você. Não, então, bem que acaba ficando meio... Vocês vão se envolver em uma luta fora, mas vocês têm que perder. Daí ninguém, na verdade, ninguém bate. É porque legal, isso eu acho legal depois, porque fica mostrando assim, né, que ele fala, então, parece que provocar uma luta é mais difícil do que hoje você poderia pensar, né, porque as pessoas acham que as pessoas de não hoje... querem, né? Então, assim, as pessoas normais, entre aspas, eles evitam o máximo. Então, tem o padre lá que tá passando na rua, o cara jogou uma mangueira nele, assim, e o cara, tipo, só olha pra ele, mas ele não quer brigar, né? Ele evita. Essa cena é a cena, assim, disparada mais engraçada do filme e é uma das mais engraçadas que eu já vi na vida. A cena é mais pra frente do filme, mas talvez a gente esqueça a hora dela. O cara fica jogando mangueira e o padre não sabe o que fazer, porque ele vai fazer o quê? Ele vai brigar com o cara vai jogar mais água nele. Ele vai sair e fingir que nada aconteceu, vai parecer que ele vai fazer a fome pra casa, sei lá. É muito boa essa cena, assim. Se você não lembra dessa cena, procura algum lugar aí. Parece que a câmera balança nesse momento, porque o cameraman dá risada. Exatamente. Ele não consegue ficar parado, a câmera ali depois, o cara não conseguia, assim. Mas eu acho que também é um ponto interessante de pensar, né, que as pessoas normais, o cara joga o negócio, ela fica só, nossa, que isso, né? Não vou fazer nada. Se sou eu na segunda vez que o cara jogou água, eu saio correndo, assim, com medo do cara. Não, porque assim, tem gente que hoje descontrolada que é capaz, por menos, a pessoa vir bater, entendeu? Essa pessoa, pra ver o quanto é descontrolada, que o normal é a pessoa pode fazer uma coisa absurda com você e você fica meio, nossa, que é isso, sabe? Mas eu acho que o que tá por trás disso não é em relação a, tipo, eu tentar arrumar briga na rua e não conseguir. É mais em relação a, tipo, a gente apanha o tempo todo. E a gente não consegue evitar, né? E a gente não consegue evitar, mas não, eu não acho que é no sentido físico, entendeu? Claro, é metafórico essa sim. parte, com certeza. Mas é engraçado porque tem uma coisa também que era perigoso, assim, agora saindo um pouco do filme, que se o cara jogasse a mangueira sem querer em alguém, o cara quisesse mais brigar do que ele jogando de propósito. Quando ele joga de propósito, ele tá ali meio macho alfa, sabe? Então talvez o cérebro do cara fique, se esse cara tá tão confiante jogando a água, ele vai revidar se eu vou bater nele. Ele não vai, sabe, não vai ficar com medo de mim. Então talvez seja melhor não revidar. Só que eu não sei se o cara, o roteirista pensou nisso. Mas é sensacional, cena é sensacional. Parte do filme, o Clube da Luta começa a crescer, né? E a Marla chega a ligar pro nosso narrador, pro Edward Norton. Pro narrador. Edward Norton. Exatamente. E aí ela... Ou João alguma coisa, João também. Chama João. Ela não sabe... João? É porque ele fica toda falando, eu sou o João, não sei o quê. Porque ele tem esse lance que ele leu uns livrinhos que fala meio que eu sou o câncer do Jack, ou sou coisas assim, sabe? Agora que eu fiz a ligação do câncer de Jack do Nerdcast. Caramba, será que foi daí que ele tirou? Com certeza daí, eu acho que eu acho que já falou que sim. Como é que é? Do nome dele ele tirou? Mas ele fala que ele é o câncer de Jack. Tem um podcast que a gente ouve, no Nerdcast, que tem um cara que ele tinha um apelido, que ele tinha feito um nickname de câncer de Jack. E eu acho que é daí que ele tirou, porque ele fala, né? Eu sou o câncer de Jack, eu sou a... E o que ele quer dizer com isso, você sabe? Então... É porque, como ele não tem nome, ele dá, cada hora que o personagem muda, essa foi a minha interpretação. Ele dá o nome novo do personagem, mas entendeu? é que assim, o lance dos livrinhos, desde antes, eu acho que era aquela tipo de sensação do tipo, eu sou a dor no pé do Jack, sabe? Agora eu sou o coração do Jack. E aí ele adapta isso no filme, chamando pra ele mesmo conforme ele tá se sentindo, né? Que livrinho, Fê? Uns livrinhos que ele achou na casa do Tyler Dudley. Ele lê lá, sabe? Ele lê pro Tyler e fala, sabe? Tipo, nossa, tem uns livros bizarros aqui, sabe? Tipo, eu sou isso. E aí ele começa a fazer a referência. Os livros pra criança de biologia médica. Tipo isso. Né? Então ele acaba se chamando de Jack bastante, né? Ou de câncer de Jack. Coisas do Jack. Não sei o que é do Jack, né? Exatamente. Mas enfim, o que acontece é que a Marla liga pra ele e fala que vai se matar. Na verdade, ela já tentou se matar, né?
ela já ingeriu um monte de remédio e tá, tipo... Quando eu escrevi isso na pauta, eu não lembrava. Ela tá meio loucona e então eu acho que talvez seja agora, talvez não sei o quê. Mas ele fica meio, tá bom, e deixa o telefone lá, sabe? Ele fica puto, né? Ele não responde. E aí o Tyler vai lá e atende. E aí nesse dia ele sonha que tava com a Marla. Mas na verdade quando ele acorda de manhã ele percebe que foi o Tyler que tava com a Marla. Só um parênteses, essa cena dele com a Marla foi com a mesma tecnologia do Matrix. Eu não percebi na hora, mas é verdade. Mas, a cena assim, que ele sonha que tá com a Marla, tá dormindo com a Marla. Fica girando a cena, é a mesma tecnologia que fizeram pra na luta do Matrix, da bala e tal. Do Bullet Time, acho, não sei. É isso aí. Mas, e aí ele acorda e aí ele vê a Marla lá e o que você tá fazendo aqui? Quer dizer que tá com o Tyler foi buscar ela depois que eu deixei ela falando sozinha no telefone. E aí ele fica meio puto, porque ele tá um pouco de ciúmes e meio assim, meio estranho e tal, e ok. E aí ela continua frequentando a casa dele bastante, e enfim, né? E aí tem uma coisa que é estranha, porque é isso que já começa a ficar estranho, que o Tyler fala pro narrador não falar pra Marla dele. Apesar dele tá fazendo sexo com a Marla. O Tyler tá fazendo sexo com a Marla, o narrador não pode citar o Tyler pra Marla. E outra coisa também, né? Mas isso tem a ver com o final, sim, né? Não, mas claro, mas aí você já vai estranhando. E tem mais outra coisa, ele fala que a Marla e o Tyler nunca estão no mesmo lugar juntos com ele, por exemplo. E só que aí isso tem até uma discussão que ele também fala que os pais dele eram assim. Isso é bom te lembrar pro final, quando a gente for discutir o spoiler. Que os pais dele também nunca estavam no mesmo cômodo ao mesmo tempo. Ele fala isso no filme. Ele fala que pareciam meus pais, eles nunca estavam no mesmo cômodo ao mesmo tempo. Bom, enquanto isso, o Clube da Luta começa a crescer e começa a ser fundado mais unidades, né, pelo país. Ele encontra inclusive com o cara que fazia o grupo o Bob Peitudo. de recuperação do testículo lá, né? E o cara fala, caramba, eu encontrei um negócio novo, tipo, o Clube da Luta, e tem um cara chamado Tyler, e ele falou, caramba, né? Chegou por ele até mim. E aí todo mundo, né? O clube vai crescendo. E assim, vai crescendo e o Tyler Durden, ele vai meio, não supervisionando, porque é uma coisa meio livre, mas ele participa dos outros também, né? Ele começa a viajar. Ele vai virando um pouco lenda entre os outros também, né? Vai começando a ficar essa coisa. Todo mundo sabe do Tyler Durden, assim. Bom, daí o que acontece que é descontrole que ele acaba batendo no menino loiro, não é? Não, acho que é mais pra frente. Não é por aí, porque foi por isso que surgiu o Projeto Mayhem. Não, o Projeto Mayhem foi antes disso. Foi antes disso, quando ele bate no loirinho, tanto que quando tem uma hora que tá fazendo discurso no Projeto Mayhem, que ele fala que a gente quer se parecer com o Rockstar e mostra o loirinho, e ele não tá machucado. Não, é verdade, tem razão. Então ele depois, porque assim, a gente já é um pouco da parte 4, mas não tem problema. O narrador começa a achar muito estranho do Projeto Mayhem, desde o começo ele acha isso estranho, que o Tyler Durden vai fazendo como se os dois fossem o líder, mas ele não sabe de nada. E quando ele vai perguntar pras pessoas, as pessoas tratam ele como líder, mas tem aquela regra que eles não podem falar nada. Então ele meio que o narrador tá meio entendendo só pelo que ele vê, ele não consegue discutir nada com ninguém. E aí a impressão que passa é que ele começa a ficar cada vez mais tenso por causa disso, e ele desconta no loirinho numa luta do Clube da Luta, assim, ele desfigura o cara total. Por algum motivo eu achava que o Projeto Mayhem e o Clube da Luta não estavam continuando iguais, sabe? Porque vai ficando uma coisa grande, né? Porque o pessoal começa a frequentar a casa do Tyler e começa a fazer aquela mega operação. Tem um negócio de recrutamento, né? O negócio de recrutamento lá na porta. Que é bem legal, né? Que todo mundo que chega lá pra ser recrutado, eles falam que eles falam algum defeito, né? Não importa se a pessoa, que pessoa que seja. E se a pessoa que tá lá fica lá 3 dias, aí eles deixam entrar, não importa quem seja. É um bom método de seleção. Não sei se funciona, mas é um bom método. Eu tinha entendido também que eram coisas diferentes, mas eu tava meio... eu fiquei meio perdido mesmo. Não, essa parte do filme é muito confusa, a escala é muito rápida. Acontece muito rápido assim, mas... Eu não tinha entendido que era a mesma coisa. Você tá se acostumando com o Clube da Luta, que ele tá crescendo, de repente já o Projeto Mayhem já é uma coisa meio terrorista. E você não tá entendendo direito o que tá acontecendo, você vê que tem uma operação, que as pessoas todas olham meio estranho pro Edward Norton, e você não tá entendendo direito o que tá acontecendo. O engraçado é que o Bob não foi embora na hora, né? Daí o narrador vai lá e chama ele. Não, volta, fica aqui, não sei o que, né? Quem gosta do cara? E assim, esse Projeto Mayhem, só pra explicar direitinho, ele é um projeto de sabotagem, né? A ideia dele é meio
ficar Isso fica mais claro no final, né, Frejano, no começo. Não, mas Vai ficando antes aos mesmo. poucos, Porque né? eles... Que vai vendo que vai fazendo coisas aos pouquinhos, algumas coisas, pequenas atos de sabotagem, que depois vai ficando maior, né? Exatamente, mas são atos pequenos do começo nessa ideia do caos mesmo, assim, né? De promover esse caos. Eu não lembro se eu achei que ficou mais claro antes, mas é verdade. Mas eu fiquei meio confusa nesse filme, principalmente porque eu ficava tentando descobrir do spoiler ou não que eu tinha tomado. E eu fiquei meio... Não tava entendendo direito o que tava acontecendo. E aí isso me atrapalhou um pouco pra perder o que... Às vezes algumas cenas que, né, desse diálogo do narrador com o Tyler, de ficar falando as coisas, e às vezes eu perdi um pouco do que estava discutindo. Exatamente. E o projeto Mayhem é legal, que tinha aquela ideia de você não pode falar sobre o projeto Mayhem. É a mesma coisa. As pessoas do projeto Mayhem não tem nome. Não, porque quando o Coisa morre, né? O Bob. O Bob, aí, então... então, não ia falar isso. Não, mas pode falar já, eu acho, né? Ele morre, então, não, ele é uma pessoa, o nome dele era Robert Paulsen. Então quando uma pessoa do Project Mayhem morre... tem finalmente seu nome. Tem o nome de Robert Paulsen. A pessoa tem o nome durante a música. Isso eu achei sensacional. O próximo RPG que eu fizer que tiver Sociedade Secreta vai ser essa ideia. Não importa que época que ele se passe, não importa... Eu já tinha esquecido, e a ideia é muito boa, assim, apesar de ter sido tudo sem querer, né? De quando você faz parte do grupo você não tem nome, mas... Desculpa eu ficar atropelando a Fê, mas eu acho tão legal que você não fala. Mas só uma coisa, qual é a do rito de passagem de queimar a mão? A gente pulou, né? É verdade. A ideia, na verdade, do rito de passagem é você desvalorizar o corpo e a dor, né? Que vem junto com o corpo. Isso. Eu acho. Tá. Porque a ideia da tatuagem, principalmente tatuagem na cadeia, mas não só na cadeia. A ideia da tatuagem, se para pensar de uma forma mais antropológica, deve ter 1 milhão de explicações, mas uma explicação que eu tô dando aqui agora de topo da mente. Que é você fazer parte de uma coisa tão dentro que você não liga de sentir dor e de ser marcado, assim. Porque tatuagem, se você for pensar mais na parte rebelde dela, ela não é tanto pra ser bonita, né? Esse negócio de tatuagem como decoração é uma coisa meio nova. Se eu for pensar tatuagem na época dos motoqueiros, dos roqueiros, dos punks e tudo mais, era uma coisa de protesto. Você tatuar um monstro, uma caveira, um símbolo forte. Tem muito mais a ver com você fazer parte de uma coisa de crítica à sociedade do que, de um adorno que você usa no corpo. O que ele comenta também é que é importante você saber que você vai morrer e você não ter medo da morte. E isso está diretamente ligado à dor. A dor é o corpo também, né? Porque dor, ele poderia ser uma dor passageira, mas é uma dor que fica ali marcada, né? Ele até fala, o mais importante é que deixa uma marca, né? Ele até comenta. E o Brad Pitt não queria que os pais deles vissem esse filme, né? Por causa de todas as cenas de violência e tudo mais. Só que os pais deles, não, a gente vai ver, não importa o que você diz, que a gente vai ver, você tá lá no filme, a gente vê todos os seus filmes. Aí ele mostrou essa cena dele queimando a mão pros pais antes. E aí os pais convenceram que realmente não valia a pena. mas é legal o filme mesmo, assim, não tem, eu acho que não tem tanta cena de violência a ponto de você falar, não vou assistir e tal. Eu senti mais problemática essa cena mesmo da mão, tanto que eu perdi um pouco do que ele tava falando, entendeu? De ficar olhando pro cara queimando a mão, mas assim, nada demais, nada que... Não, acho que o único momento que eu fiquei mais assim foi quando aparece a cara do loirinho lá, depois que ele apanha. Isso daí foi meio chocante, mas fora isso, acho que as lutas assim tem tanto lugar. Só que eu acho que o Brad Pitt não queria que os pais dele vissem, porque é ele lá brigando, né? Talvez pensando na mente de um pai que tem aquela visão do filho lá, bonitinho, não sei o quê. Também provavelmente os pais dele talvez sejam velhinhos fofinhos, entendeu? Exatamente. Então ele talvez não queira... e aparecer ele pelado no final do filme também. É verdade, né? Isso deve ser louco pro pai, né? Porque, ele faz um papel... Eu vou apanhar, eu vou queimar a mão e vou aparecer pelado. Então, meu filhinho, sabe? É verdade. Mas não sei se é ele também. Mas é ele? Dizem que é ele. Não é ele? Dizem que é. Eu não sei, eu não tenho nem ideia. Não sei também. Muitas vezes as pessoas têm dublês, né? Mas às vezes não. Às vezes o ator diz tudo. Não, mas mostra ele. Não, mas ele não é nem o Tyler, não diz nem que é o Tyler. No filme não deixa eu mostrar como se fosse o Tyler.
Não, peraí, do que vocês estão falando? A cena que mostra o pinto lá é só a foto do pinto, não tinha pessoa. Tá, eu tava pensando mais nele seminu andando pela casa às vezes. Ah, não, sim, mas é normal, igual ele compra pra filho. Não, porque a mãe dele, por exemplo, vê ele pelado, viu quando era criança, então tudo faz. Não, tô brincando. Não, e deve ter outros filmes também, mas é demais. Isso fica mais pra parte feminina do público. Ok. É que o cara é bonitão, né? Vai fazer o quê? Vai falar que não? Então agora tem a próxima parte do filme, que é a descoberta. Eu gosto desses títulos que você deu aí pros negócios. Legal, só pra não ficar parte 1, parte 2, parte 4. Podia ser. Porque aí é aquela coisa que a gente já tava falando, que o narrador já tá achando esquisito, ele não tá sabendo direito o que tá acontecendo no Projeto Mayhem, e aí o Durden desaparece, tem uma hora que o Tyler desaparece, sim, e aí ele... E é ruim só pra acrescentar, quando ele desaparece, porque as pessoas estão lá na casa que ele tá morando, não falam nada pra ele, tratam ele como líder, então ele fica meio maluco, assim, de porra. Tanto que ele tem que ir atrás do Tyler. Aí a Marla vai procurar ele, e aí ele fala, ele não tá aqui, não sei o quê. E ela também acha meio estranho, do tipo, você é um maluco, e vai embora. E aí ele começa a perseguir o Tyler, ele começa a ver que essa coisa do Projeto Mayhem, do Clube da Luta, tá tipo, em todos os lugares. Ele vai no restaurante e aí a pessoa tá sempre piscando pra ele, do tipo, tô sabendo. E vai assim. É pior que as pessoas reconhecem ele, né? Reconhecem. E aí ele começa a achar tudo muito maluco e estranho, e aí de repente uma pessoa chega e ele pergunta sobre o Tyler, e aí o cara fala, isso é um teste, senhor? Né? E aí ele tipo, não, tô perguntando mesmo. Então, mas é você. E aí, ele... Essa eu vou colocar a música de fundo, não coloquei, nessa eu vou colocar. Eu acho que devia deixar você cantando mesmo. Não, deixa eu cantando depois pra dar risada. E aí ele descobre que ele e o Tyler são a mesma pessoa, mas ele acha que é muito estranho e ele liga pra Marla. E aí ele pergunta pra Marla sobre o Tyler, e ela fala, você, você não... Como assim, sabe? Tipo, como assim? Você sempre vê que essas conversas malucas são malucas. Você não aguenta mais você é sempre louco, uma hora você me ama, uma hora você me odeia, uma hora e tudo mais. E aí ele começa a pensar, e aí o Tyler aparece pra ele, porque... de falar assim, pois sou eu, você não devia ter falado pra Marla, eu já falei pra você não falar. E aí você começa a perceber tudo se ligando. Né? E aí é interessante porque tem duas formas que o Tyler Durden funciona, né? Tem a forma que ele funciona há mais tempo, que é quando ele dorme, entre aspas, o narrador, ele na verdade é o Tyler, por isso que ele tá sempre cansado, porque nunca dorme. Ele só tem uma hora que ele tá de narrador e tem uma hora que ele tá de Tyler Durden. Porque ele tá com essa maluquice. E aí, quando ele encontra o Tyler Durden no avião, aí vem uma segunda modalidade de maluquice, que é ele interagir com ele, como se fosse um amigo imaginário. Não, então, eu não sei se antes, no começo, se o Tyler tava lá, entendeu? Tava, não, deixa eu acho claro. Que tava se formando ainda. Não, mas é assim, quando a gente vê aquela cena dele mijando na panela, aquilo aconteceu mesmo, mas quem fez foi o Edward Norton antes ele conheceu o Tyler Durden. Então, sim, mas eu acho que isso ainda tava meio, tipo, começo, entendeu? Ele devia ter surtos de Tyler. Tanto que é por isso que eu acho que tinha os frames piscando no começo do filme. Porque é o Tyler começando, entendeu? Eu sei, mas ele já tinha contatos pra vender sabão, sabe? Já tinha tudo muito bem organizado. Alguns meses que eu... Ele tinha contatos pra vender sabão, ele podia estar com uma mala de sabão e não tava vendendo pra ninguém. Não, mas mostra ele vendendo. Mostra ele vendendo pra um lugar mais chique. Que ele até brinca que a gente usa a gordura das velhas ricas e devolve pra elas em forma de sabão. Que ótimo, né? Ele processa lá o lugar lá por encontrar a urina no negócio. Então, sabe, ele tava já essa personalidade tava já dentro dele quando ele encontra. Pode ser que tivesse alguns meses, mas assim, se tentava alguns meses, foram meses intensos, sabe? Não... Eu acho mais provável isso. Mas, e no começo do filme, aquele momento que ele fala que dorme e às vezes acorda em lugar e ele não sabe como foi parar lá, eu acho que é mais uma pista de como já existia o Tyler e tal, e que... Exatamente. Porque é aquela coisa da pessoa que tem dupla personalidade mesmo, né? Ela
É que na verdade normalmente ela sabe que existe a outra personalidade, mas ela realmente não lembra o que a outra pessoa fez, né? Eu acho que não sabe, não. Acho que é o esquema Tyler mesmo. Não, a maioria acho que sabe. Não, mas não sabe desde o início. Eu acho. Alguém conta, né? Mas eu acho que no filme eles exageram um pouco nessa interação entre os dois com certeza. pela parte cinematográfica da coisa. Pra não entregar um spoiler tão fácil. Porque se fosse pra ser muito realista na esquizofrenia e na bipolaridade dele, talvez a gente percebesse mais fácil. Porque acho que exatamente desse jeito não deve dar, porque é muito perfeitinho. Não, como assim? Assim, do cara conseguir fazer tanta coisa com as duas personalidades e não conseguir lembrar de nada, sabe? A pessoa não lembra de nada. Eu sei, mas ele conseguir, sabe, levar uma vida tão diferente. Ele não vai pro mesmo trabalho. Maneira, assim, até onde eu soube de várias personalidades duplas ou múltiplas personalidades, né? Porque existe. Às vezes até acho que depende muito, na verdade. Porque acho que a pessoa sabe, às vezes pode saber, mas eu não sei se ela conheceu por causa de outros ou se ela conheceu dela mesma. Mas ela sabe às vezes quais são as personalidades. A personalidade mais forte, a dominante, ela sabe quem são as outras, sabe? Mas as outras não sabem da dominante. Eu acho que as outras não sabem da dominante, mas as outras estão sempre tentando tomar o controle pra virar dominante. Entendi. Mas normalmente ela tem uma personalidade que é mais forte, que protege mais. Mas eu acho que não acontece essa interação entre pessoas, né? Não, a interação entre elas mesmas, acho que não. A interação aí é a esquizofrenia. Aí tem as duas coisas. Aí tem a esquizofrenia dele. Mas não sei se vocês assistiram aquela série United States of Tara. Eu já ouvi, eu não vi ela, eu vi pedaços. Então ele fala justamente disso, né? Que a personagem principal, ela tem múltiplas personalidades e tal. Então são os Estados Unidos. Isso faz mais sentido. Agora faz mais sentido. E aí ela, aquela coisa que um delas é uma adolescente de 15 anos, o outro é um homem de, sei lá, 40. Ela mesma, a personalidade dominante é a Tara, que e é dominante entre aspas, assim, porque teve, acho que um episódio que uma das personalidades tomou conta dela por alguns dias, assim, geralmente só ficava por algumas horas, assim. Então acho que é meio o caso que acontece com o Tyler, assim. Chega um ponto que o Tyler meio que domina de verdade mesmo. A personalidade dominante acaba sendo ele em alguns momentos. Talvez seja isso mesmo. Na hora do Projeto Mayhem, que o Edward Norton não tá entendendo mais nada, porque o Tyler tá dominando muito mais tempo. Claro. Ele já tava mais confuso. Mas assim, claro que aqui ninguém é psicólogo nem psiquiatra, então se você souber aí de alguma coisa que a gente tenha falado de errado ou pra acrescentar, coloca nos comentários. Porque tudo que eu sei de múltiplas personalidades são de filmes e séries e etc. Eu também. Não é uma fonte tão confiável assim, né? Mas... E na Tara, eu não sei se isso acontece de verdade ou não, mas as personalidades, sei lá, as fake e tal, elas sabiam o que as outras faziam, mas a Tara não sabia. Legal. Inclusive, porque eu tinha essa impressão também de uma série, um seriado, ou só um episódio que eu vi de CSI, não é, mas assim, que era uma das meninas, não sei se era vítima ou se era o assassino, eu não lembro quem era, mas tinha múltipla personalidade. E a principal não. E assim, ela tinha 3. 2 delas sabiam que as outras existiam. E uma delas não. Mas não era a principal. Tipo, ela era mais inocente, sabe? E de algum jeito. Não sei se. Isso é um plot device, falando inglês aqui, né? Um mecanismo de roteiro, um artifício de roteiro muito bom, né? Pô, você poder fazer um personagem que é 3, que é 2, que é 5, dá pra fazer um monte de história legal. Eu acho bem interessante. Nossa, e só pra fechar a última coisa da Tara, mas que fala disso também, acho que na segunda ou na terceira temporada ela assume a personalidade de uma psicóloga. E ela começa a analisar todas as outras personalidades, sabe? É uma coisa meio... A série é boa? É boa. Acho que uma das últimas temporadas fica meio fraquinha, assim, mas a primeira temporada é excelente. Ela foi cancelada ou ela só parou de passar na Fox? Foi cancelada, mas teve encerramento. Tá. Não renovaram, então fecharam. Então assistam aí o United States of Tara e falem o que vocês acham também. Bom, mas assim, eu sabia mais ou menos desse spoiler, né?
eu achei que tinha ouvido que ele tinha um pouco de esquizofrenia, mas eu não sabia direito. Então eu fiquei o filme todo assistindo, meio tentando comprovar que sim ou que não. Então veio essas cenas do framezinho, daí eu falei, eu acho que é alguma coisa, sabe? Tipo, já começava a perceber, né? Aí chega quando ele queima a mão, né? E o Brad Pitt mostra a mão que ele queimou também. Aí pra mim também foi, nossa, por isso que acho que eles são a mesma pessoa. Mas aí apareceu que, tipo, tem aquela cena que ele vai confrontar o chefe, né? Certo. E aí ele começa a se bater, né? E aí eu achei que era nesse momento que ia mostrar que ele tinha algum problema, que era, sabe? E aí quando não mostrou nada, aí eu comecei a achar, ixi, eu acho que eu entendi o spoiler errado, acho que não aconteceu nada. Acho que deve ser só loucura, sabe? Essa cena é bem legal, que ele tá querendo continuar no emprego e o chefe quer demitir ele, né? Então ele finge que o chefe tá batendo nele, porque ele já faz isso pra esquizofrenia dele mesmo, quando ele brigava sozinho. Mas ele até comenta, né, que nesse momento ele teve uma leve lembrança da briga com o Talia, ele não sabia dizer porquê. Mas sim, e ele faz mó bem, né? Porque o corpo dele tem memória muscular, pelo menos, de fazer aquilo. Então ele não tem medo de dar murro no próprio rosto. E aí, imagina ser o chefe, né? Eu na área já seguro, né? Tudo bem, pode ter um emprego se quiser. Que loucura, né? Loucura, absurdo. Mas, só pra corrigir uma informação, o filme custou 63 milhões, né? Não foi 50. Mas a bilheteria no mundo foi 100 milhões mesmo. Tá. Mas falando aí desse final, eu não em nenhum momento do filme imaginava que fosse alguma coisa assim. Na verdade, eu assisti o filme como se fosse falando sobre o Clube da Luta mesmo e essas questões e tal. Eu não imaginei que fosse surgir alguma coisa assim. E é por isso que tem spoiler desse filme, estraga bastante, porque ele não parece ser esse tipo de filme, né? Não, mas na verdade eu achei até mais legal quando... É claro. E uma coisa interessante até é que eu tinha meio raiva do Tyler, assim, que eu falei, pô, ele tá pegando a mina e tal, não sei o quê. E até da mina, que eu falei, nossa, ela não se decide com quem ela quer. E aí quando eu vi que o cara era o mesmo, eu falei, não teve traição nenhuma, tá tudo bem. Tô mais tranquilo, né? Assim, sabe, aquele espectador feliz, assim, poxa vida, que bom, tá tudo bem, ela... foi meio isso mesmo, nossa, ela é legal, então, sabe? Então, eu já ficava pensando, quando ele falou assim, ele não tá aqui, e aí a Marla olha de jeito estranho, eu falei, eu acho que eles são a mesma pessoa, por isso que ela tá olhando de jeito estranho, por isso que ele sonhou na noite anterior. Eu fui fazer as ligações um pouquinho antes, mas assim, aí depois eu achava que não. Não, tá muito estranho. Eles estão convivendo muito com outras pessoas, acho que não, sabe? Tipo, eu ficava nesse... É estranho uma hora que ele discute com ele mesmo no carro, né? Que tem gente no carro. Ele deve estar falando sozinho, mas... É isso que eu fico imaginando. Mas a galera do projeto Mayhem, eles meio que não falam, né? Eles deviam estar achando que o cara é genial, entendeu? Ele tá discutindo ali, que ele vai provar alguma coisa jogando o carro na frente de um caminhão. Nossa, ou talvez eles achassem que ele tivesse criado um personagem pra explicar o ponto, sabe? Em vez dele, como se estivesse falando com os caras do carro, né? Que a cena só pra, se alguém não lembra, é que eles estão indo de carro pra algum lugar, não lembro fazer o que mais, e o Edward Norton tá discutindo com o Brad Pitt, que são a mesma pessoa, que eles não é pra ir. E aí o Brad Pitt começa a fazer as maluquices com o carro pra mostrar, olha como a sua vida não vale nada. E tem uma outra cena que é assim também, que é antes, que é uma cena muito boa, aliás, a gente não pode passar em branco, que é que eles pegam uma pessoa aleatória, dona do mercadinho, coloca a arma na cabeça do cara e começa a falar que vai matar o cara. Nessa, o Brad Pitt começa a perguntar coisas da vida do cara e meio que fala que se ele não seguir o sonho dele, que era ser veterinário, ele ia matar o cara. Daí o Edward Norton fica maluco, assim, como assim você tá maluco, você fez com o cara e tal. E aí ele fala, pô, o café da manhã desse cara vai ser o melhor café da manhã da vida do cara. Quando ele encontrar com a esposa dele em casa, vai ser... Nunca vai ter amado tanto, sabe? E isso faz muito sentido, assim, isso tem eu já devo ter citado ele em algum podcast, talvez tenha cortado, não é mais, mas que lembrou muito a filosofia nihilista do Nietzsche, que isso é o filme inteiro, porque eu não manjo muito, por isso que não vou muito fundo, mas lembra muito a ideia do caminho, né? Que você consegue viver uma vida de verdade, sim, uma vida entre muito milhões de aspas feliz, porque não é feliz, quando você tem noção do absurdo da vida, que a vida não tem sentido, mas que apesar disso a gente busca sentido na vida. Então a gente tem que encontrar o nosso próprio sentido, né? Mas
isso vai mais fundo e tal. Mas é legal no filme como ele mostra isso, que a gente tá vivendo meio no marasmo, meio adormecido, e a gente precisa de um wake-up call, falando em inglês não, mas precisa de um chamado, né? Precisa de alguma coisa pra fazer a gente viver a vida que a gente quer viver, não a vida que querem que a gente viva. Quanta filosofia. Só pra entrar nesse assunto filosófico, eu encontrei num link que o cara... Eu tinha visto isso antes, só que eu não quis falar antes de ter a revelação. Claro. O Clube da Luta seria uma história sobre a evolução no caso, o Jack seria do homem médio na sociedade, de um menino se tornando um homem, sabe? Daí vou mandar o texto pra vocês, que eu vou explicar por cima, mas eu li meio rápido também, porque eu li antes de gravar. Que, assim, ele diz que na época principalmente, né, a sociedade é meio... Os filhos são criados pelas mães, né, em geral, porque os pais trabalham enfim. Isso nos Estados Unidos, né? Aqui todo mundo também, né? Um pouco menos, talvez. Mas... Aqui, assim, na média, todo mundo trabalha, né? Não, mas a mãe sempre é que tem a relação mais forte. Claro. Principalmente durante a fase da infância mesmo, sabe? Mas não é porque o pai trabalha, é só porque é social, né? Porque a mãe, no geral, também trabalha. Mas é isso mesmo. Não, aqui no filme dá a entender porque o pai trabalha, mas isso é mais lá. A metáfora do caso dele ele se sentir bem chorando com um cara que tem seio seria tipo a figura materna, entendeu? Isso eu já tinha ouvido falar. E ele se incomodar com a Marla no lugar é porque, tipo, uma criança não sabe lidar com mulher, entendeu? Ainda. É verdade. Isso faz bastante sentido. Ele tinha ido num lugar que só tinha homem justamente por causa disso. Exatamente. Pra evitar a presença feminina, ele se incomodava com a presença da mulher lá. Mas ele frequenta os outros grupos que tem mulheres também. Mas aí acho que entra no caso da metáfora. Acho que é porque o grupo que eles dão mais ênfase é o masculino. Sim, tá. No caso, daí ele cita um monte de obras que tem um assunto parecido. Daí uma das coisas que ele diz é sobre que, segundo um tal de Robert Moore, que escreveu um livro Rei, Guerreiro, Mago e Amante, a sociedade não seria patriarcal, seria alfa-patriarcal. Então, tipo, não é que só as mulheres sejam oprimidas, todo mundo é oprimido, e daí tem um macho alfa que no caso seria, sei lá, os empresários, não sei, Então, só pra dar crédito, você está citando do Papo de Homem. Isso. Pra ficar no áudio também. Tá certo. Enfim, daí daí ele fala assim, é claro que isso é uma metáfora, não é que tem uma teoria, não é que tem todo um grupo de empresários que vai castrar todos os homens por aí. Mas que, tipo, a maior forma de castrar os homens é mantê-los como crianças, sabe? Não, isso faz todo sentido. É porque aí assim, só a minha opinião miserável é que já estamos num nível tão absurdo que a gente não é oprimido por um macho alfa, a gente é oprimido pela ideia de um macho alfa. Sim. Talvez até o próprio macho alfa que a gente colocaria. Talvez não exista, né? Talvez não seja, sabe? Ele tem alguma coisa, ele se sinta oprimido também, né? Que o Marx falava que inclusive os burgueses são oprimidos, né? Inclusive eles seriam libertados por uma revolução. Mas isso aí é século XIX. Mas é essa ideia mesmo. Enfim, daí no final, quando ele finalmente aceita a mulher, porque ele se tornou um homem, entendeu? Ele aprendeu a lidar com isso. Na verdade, a Marla seria... Ele acaba passando o filme todo não aceitando ela, né? Porque é o Tyler que aceita. Isso, ele aprende a lidar com isso. A relação do Edward Norton com o Tyler é muito de amigo com aquele amigo mais velho, ou pelo menos mais confiante, né? Sim, é uma relação de aprendizado, né? Que é aquele amigo que faz as coisas e você imita, né? Sim. O irmão mais velho, né, talvez. O irmão mais velho que eu não tive, né? Então, tem mais pessoas. Eu também não, mas eu consigo imaginar. É verdade. Faz sim, o texto é bem mais longo e fala sobre muito mais outras coisas que é melhor ler. Você tinha falado dos pais de comentar depois na revelação. É verdade. Então, a teoria que eu vi lá no Rapadura, porque eu falei que está de novo e agora que está, é que talvez também
Eles falaram lá que, na verdade, a relação que ele tinha com a Marla e com o Tyler seria uma projeção da relação que ele tinha com os pais dele no passado, que talvez ele era meio maluco pela relação problemática com os pais. Mas a interpretação que eu tive quando eles ouvindo o podcast, que na verdade não. Na verdade, ele era uma criança com os pais ausentes mesmo. Eu acho que sim. E os pais já eram com a mesma esquizofrenia dele. Os pais estavam no trabalho, ou sei lá, porque ele foi criado, porque o filme não explica, e ele ficava, sabe, projetando os pais lá com ele, e talvez ele só tivesse um pai, ou talvez só tivesse uma mãe, e ele visse um dos dois como os dois. Por isso que eles nunca estavam no mesmo cômodo juntos. Pode ser. Pode ser. Eu imaginei isso também. Acho que isso aborda no livro, né? Porque esse texto dá a entender. Esse texto cita o livro mais ou menos, mas eu não sei. O livro com certeza deve abordar muito mais, né? Mas assim, acho que esse plot twist do filme é um dos melhores, assim, até pelo fato do filme não ser um filme de mistério. Eu gosto quando o filme que não é filme de mistério tem uma boa revelação, porque ele surpreende de uma forma diferente, né? Você não fica procurando, né? Você não fica procurando. É igual aquele filme que eu falo sempre lá, o Bem Me Quer, Mal Me Quer, que vocês nunca assistiram. É verdade. Se alguém já assistiu o Bem Me Quer, Mal Me Quer aí, põe no... É o da Drake Tattoo ou não? É isso aí, você já assistiu? Não, mas eu já vi a capinha do DVD. Eu falei, puxa, como será que é? Mas não sabia que era um filme de mistério. Não é. Mas tem um plot twist que tá bom, é meio spoiler dizer isso, mas... já é spoiler. Então não fala. Eu tô segurando outros filmes que eu queria citar aqui, que vai ser spoiler se eu falar também. Não, então, mas sabe que esse negócio dessa revelação bombástica no final e tudo mais, eu acho que na época que esse filme passou, não tinham tantos filmes assim, que no final tem essa grande revelação e tal. E acho que esse foi um dos primeiros filmes que eu vi que eu falei, puxa, nossa. E depois teve, eu não lembro qual foi a ordem e tal. Você se sentiu no mesmo ano. Então, é que o Sexto Sentido, eu cheguei na casa da minha tia e tava passando o final do filme. Eu falei, que filme é esse do... Não, fala de novo, sabe? Corta, coloca um pi. Tudo bem. Não. Todos nós quatro sabemos o final do filme, né? Então... Dá pra evitar o desastre ainda. Mas enfim, aí eu comecei a procurar coisas assim. Quando eu fui assistir os outros, não vou contar qual é o final, mas eu saquei qual era do filme na metade dele, sabe? E muitos filmes depois começaram a ter essa grande revelação no final, assim, já não era mais uma grande revelação, virou meio clichê. Sim. No final do filme ter uma grande revelação que é algo bombástico. É que você tem que fazer que nem eu. Não importa se os filmes saíram tudo ao mesmo tempo, você vê com distâncias. Mas eu gostei nos outros também. Não tô falando mal de nenhum filme, porque eu adoro os outros mesmo tendo descoberto e tal, enfim. Mas só tô falando virou modinha, eu acho. Virou modinha por um Pode ser. Bom, aí vamos pro final do filme, que aí agora que a gente sabe que o narrador é o Tyler Durden também, mas eu não vou chamar de Tyler pra não confundir. E aí ele descobre isso tudo, né, e fica meio, passa mal, desmaia e tudo mais, mas ele descobre o plano do Tyler, né, já que agora ele é a mesma pessoa, ele sabe, que é destruir os principais edifícios das empresas de crédito, né. Que por incrível que pareça, uma falha de segurança inacreditável, fica todos no mesmo quarteirão. Mas, aí ele tenta sabotar o plano, ele tenta avisar a polícia, ele tenta desarmar a bomba, só que aí assim, o projeto ele tá muito difundido, então quando ele vai avisar a polícia, tem policiais que estão dentro do negócio, ele fala, você avisou que você ia tentar evitar, você avisou que a gente devia te bater, você avisou que você ia falar que não é que era o Tyler Durden, mas a gente vai ter que te pegar do mesmo jeito. E o filme ele chega no nível, a história, que assim, ele realmente atingiu a classe trabalhadora, porque você vê que na polícia que ele vai lá é muito aleatório os caras estarem no projeto, assim, porque a polícia, sabe, que tem um monte de gente trabalhando, mas pelo visto, sabe, tem muita gente envolvida mesmo, não é um pequeno grupo isolado. E nenhum deles tá em posição de chefia, todo mundo é o mais subalterno, né? Que você não tem nome, né? Quando você faz parte do Projeto Mayhem, você não tem nome. Sim. Mas assim, por exemplo, o chefe de polícia não sabe, entendeu? Ele não tá dentro. Exatamente. Porque a ideia da galera é trabalhadora, a galera que sofre. Exatamente. Né? E aí ele corre, tenta desarmar a bomba, e aí o Tyler aparece e ele briga com ele mesmo, né? E tenta tirar no Tyler, mas não é ele, então fica aquela coisa louca, né? Mas o Tyler consegue prender o narrador, né? E aí volta pra cena do começo do filme, que é o Tyler segurando a arma na boca do
do narrador. Do Edward Norton. Do Edward Norton, né? E aí eles ficam ali meio discutindo, até que o Edward Norton tem as óbvias, né? Peraí, se você sou eu, não é você que tá segurando a arma, sou eu. E aí ele tá segurando a arma. E eu não preciso atirar em você, eu posso atirar em mim. E aí você morre, né? Isso foi uma solução meio fácil, né? Assim, é que o que eu acho que... O que acontece? O Edward Norton atira na própria bochecha e aí o Tyler morre. E o que eu acho engraçado... Na hora eu achei que ele tinha tirado nele mesmo, achei que ele tinha morrido, né? Não, isso foi uma boa Mas acho que era a intenção, né? Acho que deu merda. Então, só que tipo... Não era a intenção não, porque em nenhum momento ele parece assustado, parece que ele quis atirar na bochecha. Porque pra mim... Você acha isso? Eu acho que sim. Ele não... Eu acho que não. Pode ser que porque não. Pode ser que eu acho que ele não tá assustado porque ele aprendeu a não ter medo da morte. Pode ser. Pode ser também. Pode ser dado errado. Porque pra mim não faria sentido assim do tipo, eu atiro na bochecha, o Tyler tá tão mal quanto ele, entendeu? Eu não precisaria necessariamente ter morrido, entendeu? Morrer, um jeito de um morrer, o outro morrer. É que assim, ele queria realmente se matar, dar um tiro na garganta e morrer. Só que aí no último segundo ele percebe que ele já não é mais duas pessoas, ele é uma só. Então ele não precisa mais fazer aquilo. Só que como ele já tá o dedo já tá apertando, ele dá uma leve desviada. Eu acho que é isso aí, mano. Acho que é uma coisa por aí. Né? Uma coisa por aí. Eu acho que o Tyler morre porque ele aprende a lição, entendeu? Não é por causa do tiro. Só que não dá tempo de parar de tirar, entendeu? Não é o tiro que mata, é a decisão de dar o tiro que mata. Não, é isso mesmo, acho que sim. Eu achei mais interessante, é que assim, aí eu talvez... Porque ele perceber e parar o Tyler porque ele percebeu, entendeu? Porque ele se ligou de que ele que tá no controle, do que ele precisa dar o tiro. Pra mim parecer... Eu imaginei que fosse acontecer alguma coisa assim. Então, do tipo, ele percebeu que tô segurando a arma, então eu controlo você. E aí o Tyler some, entendeu? E aí, tipo... Ia ser mais realista, mas ia ser menos dramático. Eu não acho que precisava do time, eu achei estranho. Mas... Eu também achei estranho. Eu achei legal, mas achei estranho. Eu não gosto de personagens se mutilando. Dá uma aflição desgraçada. E ele fica agindo mal normal, com um rombo na cara. Então, você fala assim, nossa, o que vai ser da vida dele agora com esse rombo na cara? Não, a vida não tá de boa, foda a hemorragia mesmo ali na hora. Porque ele tá de boa. E ele ainda fica assistindo. Porque assim, ele evitou isso, mas não deu tempo de evitar a explosão, explode tudo. Daí ele fica assistindo de boa, de pé. O cara tá com sangrando horrores na cara, assistindo de pé os edifícios explodirem. Não, mas eu acho que é o aprendizado. Ele se ligou que ele passou a concordar. Não, mas não é fisicamente possível. O cara acabou de tirar na bochecha, entendeu? Eu acho que nesse momento ele tá meio anestesiado ainda pelo que tá acontecendo. Pode ser. E na hora os capangas lá do Projeto Mayhem levam a Marla sequestrada lá pra sala. Pra ela assistir a explosão com a melhor visão possível. Exatamente. Aí os prédios explodem. E acaba o filme. Mas assim... Então, eu imaginei que o prédio que eles tivessem ia explodir também, porque bem no comecinho do filme, a câmera, o que deu pra entender é que a câmera vai correndo e tal, e mostra aquelas bombas embaixo do prédio que ele tá amarrado. Entendi. Eu não pensei muito nisso. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu não tive impressão nenhuma, nem que tava em outro prédio, nem que tava no dele. Eu tive a impressão que aconteceu uma merda, sabe? Mas eu não parei pra refletir. É que, na verdade, eu reparei isso um pouco antes de gravar, porque eu fui dar uma olhada na abertura de novo. Sim. Quando você tinha falado lá do valor e tal. E aí tinha essa ceninha, eu falei, nossa, agora que eu me toquei. É verdade. Uma pergunta que eu queria levantar antes para avaliação. Primeiro, assim, quis deixar no final, mas junto com isso, quem é o Tyler Durden depois de tudo que aconteceu? Quem vocês acham que o filme vendeu que é o Tyler Durden? Porque ele olha pra explosão não mais com o medo que ele tinha, mas também ele não olha como um felizaço comemorando e pulando. Dá essa dúvida, assim, do que tá passando pela cabeça dele. O que vocês acharam? Eu acho que ele aprendeu a lição, sabe? Qual a lição? A lição que o narrador aprendeu a lição que o Tyler tinha pra passar, entendeu? E passou a concordar, talvez. Mas será que ele não virou um pouquinho de Tyler aí? Aí que eu achei. Eu achei que ele, na hora ali, na verdade, porque assim, o Tyler Durden era o que ele sempre queria ser. Quando ele descobre que o Tyler Durden é ele mesmo, ele descobre que também é uma projeção de quem ele quer ser, não é só uma simples projeção.
talvez ele nunca seja o ideal, né? O cara perfeito e faz tudo. Mas ali talvez ele tenha percebido que ele pode ser aquele cara, sabe? Que ele construiu aquilo, que foi ele que fez. Então, sabe, ele virou um pouquinho mais Tyler Durden, senão até muito, né? Eu acho que no final, depois de tudo, ele viu quem ele era, viu quem ele poderia ser. E aquela visão que ele tem no final é meio que ele vendo que ele pode ser outra pessoa ainda, sabe? Ele pode ser, porque ele conhece o Tyler e vê os defeitos do Tyler e tal, e vê que não é o ideal pra ele, não é o ideal, na verdade, que ele imaginava, né? Então. Porque o Tyler talvez seja um pouco radical demais, assim, pensando. Quando ele viu, ele foi muito longe, né? Sim. Vocês não acham que o nome do narrador é Tyler? Por causa do o nome dele é Tyler Durden. O nome dele é Tyler. Eu acho que principalmente porque quando ele chega no comecinho do filme, quando a Marla pergunta pra ele, é isso, mas você é quem? É o Cornelius? É os nomes que você dá? Aí a cena corta, não mostra ele dando o nome. Corta. E como ela conhece ele como Tyler, ele deve ter respondido Tyler Durden. Ele também por causa do voo, né? Dos tickets do voo. Também, A não ser que ele tivesse documento falso. É verdade. Não devia ter, não. Realmente é o nome dele mesmo. E aí eu acho que no filme ele narra desse jeito bizarro porque ele é esquizofrênico mesmo, normal. Então ele acha que ele é uma entidade sem nome e que tem o Tyler Durden lá. Que é bem aceitável pra alguém maluco como ele é. Talvez porque o Tyler é o que ele quer ser, então ele talvez trate, o Tyler Durden é assim, o Tyler Durden é assim, talvez é porque ele é ideal, entendeu? Aquelas pessoas loucas que tratam a si mesmas na terceira pessoa. Pelé, por exemplo. Você falou Pelé também? Pelé. O Pelé. Referência ao primeiro episódio de Foda-se. E é isso, o Clube da Luta. No meio da avaliação de vocês, eu quero ouvir. A gente vai pra avaliação agora, tá? Que vocês estão ouvindo. Quero ouvir também o que vocês acham de o Clube da Luta 2, que vai ter, pelo visto. Em quadrinhos. Como assim? Mas ele falou o que do Clube da Luta? Não sei. Pelo que eu entendi, o Tyler vai voltar. Exatamente. Gente, não. É muito aquela coisa de falta de criatividade Hollywood. Mas é o próprio autor do livro que tá fazendo o quadrinho. Falta de criatividade do escritor também, então. Fernanda, você que sempre reclama que eu te vou falar e todo mundo já falou tudo, o que você acha de Clube da Luta de David Fincher e Edward Norton? Você sabe que esse lance eu tava ouvindo os pontas soltas e eu falei, caramba, toda avaliação eu falo, todo mundo já falou o que tem pra falar. Que chato, né? Repetitiva. Olha, não tem desculpa. Não tem desculpa. Você vai ser a primeira agora. Exatamente. Bom, então, na verdade, essa foi a primeira vez que eu vi o filme. Olha só, eu não tinha visto esse filme ainda. Mas por isso que eu tomei o semi-spoiler, né? Porque eu ouvi as pessoas comentando, mas eu não tinha entendido direito exatamente o que era. Então por isso eu achava que ele tinha esse esquizofrenia, mas eu não sabia se era isso mesmo. Eu não tinha entendido direito. Então eu acabei vendo o filme, de um jeito muito estranho, porque eu ficava muito mais prestando atenção nas dicas do que na mensagem. Então demorou um tempo. Quando a gente acabou de ver, eu não fiquei assim, nossa, que filme bom. Eu fiquei tipo, legal. E ele demorou uns dias pra chegar e assentar na cabeça, sabe? E aí começar a pensar sobre as coisas que eles estavam falando. Tipo, a parte da discussão sobre a vida mesmo, né? É verdade. Interessante. Então, assim, eu ainda acho que tô absorvendo um pouco do filme, apesar de fazer uma semana que eu vi, né? Mas é legal ainda. Eu já tô achando mais legal do que eu achei, né? O filme então, ele é muito interessante. Discutindo aqui, assim, sei lá, ele é realmente muito interessante. E acho que ainda tô, né? Ainda tá digerindo o filme. Tem esses lances que às vezes ele me tira um pouco do, né? Por exemplo, a cena da queimadura na mão, ao invés de ficar prestando atenção tanto no que o Brad Pitt tava falando, eu ficava um pouco do que tá acontecendo, sabe? Tipo, né? Acho que eu fiquei muito parte do filme pensando no que tá acontecendo, tentando pegar e ligar as coisas e acabei, né, perdendo um pouco. Talvez eu tenha que assistir de novo. Esse é um filme de ver mais de uma vez mesmo. Assim, dá pra ver uma vez e gostar, mas é o tipo de filme que é difícil de absorver ele inteiro, assim, de primeira. Sim. Xê, além da sua opinião sobre o filme, quero também aproveitar que você tá aqui e pra você falar de
não sei quantos anos você tinha quando você viu o filme, que impacto que ele teve também, né? Assim, no jeito de pensar, se ele teve algum impacto ou se ele foi só a maluquice. Quando eu vi a primeira vez, acho que não foi no cinema. Tinha acabado de ser VHS, provavelmente, então eu devia ter uns 10 anos. Não, 10 anos foi no cinema. Então eu devia ter uns 12 quando Não, porque não foi 2009? Eu tinha 9 anos em 2009. Em 99. 99 eu tinha 9 anos, então... É verdade, você é novinho. Pode ter sido... foi depois dos 10, mas pode ter sido com 12, 15, não sei. Não, eu não tava em São Paulo ainda, então foi antes dos 12. Foi entre 10 e 12 anos. Não era um filme pra vocês. Não era. Você entendeu direito? Eu não entendi nada, na verdade. Pra mim, eu provavelmente eu acho que eu só vi o começo e eu não vi inteiro, porque eu lembro quando eu vi agora de novo, eu lembrava da cena do final. Só que eu não lembrava da cena entre ele descobrir que o Tyler era ele mesmo e a cena no final do prédio, sabe? Sim. Sei lá, então eu não entendi nada. Pra mim era só um filme sobre um clube da luta mesmo. Pessoas se batendo. Mas daí, vendo dessa vez, bom, eu sabia o que era o filme, né, mais ou menos. E já tinha lido sobre, apesar de não ter reassistido. E não sei, eu acho que foi uma boa experiência reassistir. Não, é só ressaltando que ele é um filme, e é legal nessa época de manifestação, isso é meio clichê de falar, mas ele acaba parecendo uma coisa que eu vi a pessoa discutindo, assim, a nossa geração usou V de Vingança pra protestar, ainda bem, porque podia ter usado na luta também, isso é um pouco mais perigoso, né? Porque tem esse clima também do V de Vingança de saia, para de fazer o que você tá fazendo e vai reclamar, sabe? Se bem que no V de Vingança ele quer explodir o parlamento. Não, então, mas é mais... As pessoas sempre querem explodir coisas nesses filmes, né? Mas o V de Vingança é mais elegante. E mais realista também, né? Assim, apesar de ser uma maluquice foda, ele tem um alvo mais claro, né? Mas não é realista todo mundo sair na rua pra reclamar. Só que assim, o V de Vingança é pela vingança, como o nome diz. E é diferente do Clube da Luta, né? Que tem mais a ver com que eu acho que satisfação social. Apesar de tudo, o Clube da Luta parece ser mais interno também. Uma coisa... O V de Vingança parece uma coisa... Apesar de ser vingança, parece que é um conformismo muito mais geral e muito mais completo, entendeu? Que ele tem o benefício da ficção científica, né? Que aí facilita. Eu acho que é mais que ninguém entendeu nenhum dos dois filmes, daí a máscara é legal pra caramba, isso aí. É uma pena, porque agora eu fico com vontade de comprar a máscara, mas eu tenho medo de... né? Já virou outra coisa. A máscara é legal. mas você gosta do filme? Você acha que é um filme foda, como todo mundo diz? Cara, eu gosto sim. Eu não gosto desse tipo de reação. Esse filme é muito foda, é o melhor filme que tem. Porque as pessoas falam isso da maioria dos filmes. Então, eu vou ver pra esse lado. Não tem nenhum filme. Todos os filmes são os melhores filmes. Mas eu acho o filme muito bom. Esse é o melhor filme, não, tô brincando. Esse agora é de verdade. Mas eu acho o filme muito bom, sim. É um clássico, né? E eu acho que... Não acho que as pessoas têm obrigação, mas eu acho que é bom que as pessoas assistam os clássicos. Não. Sim. E que leiam os clássicos também. Você tem que ler, né? É que eu acho que o Clube da Luta é um clássico como filme, não como livro. Não, mas como livro também é. Depois do filme virou. Não, sim, eu acho legal ler o livro, depois de ver, sei lá, mas eu acho que tem importância por causa do filme, entendeu? Não, claro, não. Eu citei livro, mas sei lá, eu acho que clássico de literatura é mais... Os dois, eu acho tudo arte. Não, sim, mas eu quero dizer assim, quando eu ouço Clube da Luta, eu penso como um clássico de cinema, não de literatura. Sim, entendi. Eu também. É isso que eu quero dizer. Não que não seja, entendeu? Entendi. E Pato, você que talvez goste mais que esses dois aí que não falam também como deveria falar, na minha opinião, o que você achou do filme? Se você acha que eles poderiam ter pegado mais leve na violência, você acha que as pessoas estavam preparadas pra ver? Não falaram tão bem. O filme o filme quando Bom, então. O filme quando saiu pra 14 anos, depois subiu pra 18, mas quando saiu pra 14 anos. Ô, loucos, 14? Então eu já tinha 14 quando saiu. Mas então, o filme quando eu assisti eu era adolescente já. E tá na lista dos 10 filmes que eu mais gosto. Eu acho que eu já tinha comentado. Mas é verdade, e continua ainda. Um dia eu falo Não, guarda aí. Um dia a gente vai fazer sobre os 10 filmes. Aí eu te caramba, completamos os 10 filmes do Pato, finalmente. Eu não acho o filme violento, apesar de ser um filme sobre luta. Como eu falei, a única cena que eu acho
Não é nem violenta, mas eu acho meio forte é aquela cena mesmo que aparece o cara desdentado lá depois de levar uma surra. Mas tem filmes muito mais violentos e tal. Inclusive, outro filme que eu gosto bastante é o Seven, que é do David Fincher também, que é com o Brad Pitt também, e eu acho ele muito mais... Sim, eu não assisti isso. Pesado, assim, e é legal e tal. O próprio, agora, o Homem que Não Amava a Mulher lá, o Millennium. Não, mas agora os filmes, depois de Jogos Mortais, os filmes estão muito mais... Mas era do David Fincher também, né? Então ele continuou essa linha. Sim. O Homem o quê, pra já? Aquele Millennium, o Homem que Não Amava as Mulheres. Eu não sei se eu assisti. Que tem o livro, tem o filme sueco, mas eu vi o do David Fincher, o filme, e tem umas cenas de pesadas de estupro e tal. Eu, pessoalmente, não preciso de tanta violência assim, não. Foi bem pesado. Posso acrescentar uma coisa? Pode. A gente fala muito sobre roteiro, né? Porque é a proposta do podcast. Uhum. Mas apesar do roteiro ser bom, acho que o principal do filme é a mensagem, sabe? Mas a mensagem tá no roteiro. Claro que tá incluso. Não é o desenrolar da história em si que é a parte mais importante. Com certeza. É isso que eu quero dizer. Então, mas aí eu acho que a gente ficar discutindo a mensagem aqui muito, a gente ia ser muito pretensioso, porque o filme faz isso muito bem. Né? Não, sério, são duas coisas, né? Isso eu concordo. Uma é essa, que acho que a mensagem cada um tem que ver e... Mas eu já vou falar, então. Eu acho esse filme muito bom, ele tá entre os 30 top 10 filmes que eu gosto bastante. Não é tanto quanto basta. Está entre os... Tá no meu top 10, ele é um dos 30 filmes que tá no meu top 10. Não, peraí, como? Cara, o top 10 são 10 filmes, né, teoricamente. Isso é o seu top 10. O meu top 10 tem quantos filmes eu quiser. Eu tô achando você muito... Não, eu não sei. É que eu não parei pra pensar quais são os 10 melhores, então eu fico com medo. Não sei se ele faz o corte. Tem coragem. Mas ele é. Top 10. Não, ele merece. Se ele tiver lá, ele merece. Você já tá contando os Senhor dos Anéis como um só, então... É verdade. Se contar os Senhor dos Anéis como 3, sobra espação pra um monte de coisa. Eu fiquei pensando, será que é melhor que o Hobbit? Porque o Hobbit tem muita nostalgia envolvida, mas tudo bem. Eu tava pensando se foi o que a gente fez que eu mais gosto, porque ele, pra mim, é o mesmo nível do Dark Knight. Então, só que ele é mais denso que o do Dark Knight, só um ponto positivo. Mas tudo bem, o Dark Knight tem um vilão muito foda, então não sei. Mas a questão é que o filme é muito bom mesmo. É engraçado porque esse filme eu vi já um pouco mais velho, já a primeira vez. Eu devo ter visto com uns 17, 18 anos. Já fazem uns 6 anos, mas já consegui absorver melhor. Só que é engraçado que eu não consigo lembrar o impacto que teve pra mim na época, porque foi uma época que eu vi muita coisa assim. Foi uma época não é tanto assim. Que eu tava procurando muito esse tipo de filme, esse tipo de livro, esse tipo de conversa. Então foi mais uma das coisas que somou na minha personalidade, assim. Peraí, mas esse tipo, como assim? Você tava pensando no tipo do Clube da Luta, que ele é de verdade ou que ele parece ser? Que ele é de verdade. Tá. Mas a filosofia dele... A filosofia, exatamente, de ficar vendo o filme... Então, na verdade, você já sabia que o filme era mais ou menos por aí? Não, eu sabia que era muito bom, eu não sabia nada. Eu tinha o Bruno, que infelizmente não pôde participar hoje, mas que ele sempre falou desse filme como um dos melhores pra ele. E aí eu ficava com essa ideia de ter que ver. Eu achava que era um filme meio de luta mesmo, eu achava que não ia gostar tanto não. Mas quando eu vi o filme fiquei maluco, achei foda pra caramba. Mas já não lembrava de outra coisa quando eu revi agora, e revendo agora achei foda pra caramba de novo. Eu acho que ele ataca o alvo certo, assim, se eu tivesse que falar, pior qualidade da nossa sociedade é o consumismo, na minha opinião, humilde opinião. E aí ele ataca direitinho, não é o que a gente maltrata os animais, na minha opinião, né? Não é que a gente maltrata os animais, que a gente é ganancioso, porque a gente sempre fez, sempre foi. É o fato novo do consumismo, enquanto a gente não se ligar nisso, é a minha opinião, claro, a gente não se ligar nisso, a gente vai ficar batendo em ponto de faca, assim. E aí, triste, porque essa parte de consumismo é uma coisa meio... Como é imposta de formas meio... indiretas, não tem como a gente atacar as corporações, a gente vai estar atacando só uma parte, a gente tem que primeiro atacar a gente mesmo, é meio difícil assim, a gente tirar isso da gente. E é legal esse filme porque ele mostra o limite disso, assim, e eu espero que, se você chegou aqui sem ter visto o filme, você é um idiota, já falei no começo. Veja, se tem filme que dá pra ver... Não xinga as pessoas. Não, assim, tá bom, a pessoa não precisa ser um idiota, mas ele fez uma atitude idiota. Normal, teve vários. Estragou o filme, só isso. É verdade. Mas é sempre, é o que eu falei, não perde a mensagem. Não perde, assista, mesmo assim assista. Mas assistir sabendo é legal. Assista de novo. É como se a pessoa fosse assistir pela segunda vez.
Não, é que assim, o único problema é perder a primeira experiência, né? É legal fazer os dois, né? Você ter a experiência da surpresa e depois o outro. Mas não vai, você não perdeu o filme, né? Você não... Eu posso fazer uma fala pra acabar o episódio? Só comentar que o Clube da Luta parece que foi o primeiro livro do autor. Ah, nossa, cara, você tá cheio. Cara, e depois ele fez um monte que eu nunca ouvi falar, que é Sobrevivente, Moças Invisíveis, No Sufoco, Cantiga de Ninar. Que deve estar embaixo uma tarjinha escrito do autor de... com certeza. Por aí. Mas tá escrevendo ainda, até 2013. Por isso que ele tá fazendo o Clube da Luta 2, então. Deve estar querendo o próximo sucesso. Nossa, eu achei a sinopse do Clube da Luta 2, É ruim? eu acho que eu... posso ler, é rapidinho. Pra acabar o episódio. A trama se passa 10 anos depois do original e é contada pelo ponto de vista de Tyler. Ele ainda está escondido dentro de Jack, e quando o filho deste some, sequestrado por Tyler, todo mundo de loucura volta a acontecer. Aí, como é que fala isso? Palahniuk promete uma história sombria. É o nome do autor, é que eu não sei falar. Palahniuk, chama de Palahniuk. Palahniuk promete uma história sombria, como sempre, neste novo livro. Bom. Aquela coisa pode ser bom, mas também não. Mas quem sequestrou? O Tyler. Como assim, por isso que, tipo, ele já passou o primeiro filme inteiro enfrentou e tal, e agora não ele precisa, próprio sequestrou o filho e. Não sei. Bom, então o narrador é Jack mesmo. Não, na verdade agora é contado pelo ponto de vista do Tyler. Mas ele chamou o outro cara de Jack, né? Sim, então, talvez... eu achei, na verdade, dessa sinopse, o que eu achei interessante foi esse dia. Mas é isso, conte-nos como foi a sua experiência. Avisa que tem spoiler, tá? Mas conte como foi a sua experiência quando você viu o filme pela primeira vez. Conte-nos como foi a sua experiência quando você viu o filme pela segunda vez. Conte-nos se você chegou aqui sem ter visto o filme e se sentiu ofendido. E até aliás, não sei se vocês já perceberam, mas o episódio sai sempre de quinta-feira. Uma quinta sim, uma quinta não. A gente nem sempre consegue, mas a gente se esforça bastante. E é isso, né? Vamos pra casa, todo mundo dormir à tarde. Tá bom. Vamos pra cá. E assim, o Ponta Solta, você pode falar sobre Ponta Solta, não precisa. Não é igual ao Clube da Luta que você não pode falar sobre o Clube da Luta. Então fala pras pessoas. Espalha a palavra. Okay. Eu podia ter feito a primeira regra do Ponta Solta, fale sobre Ponta Solta. Fale sobre Ponta Solta. Mas pega pra si. Então, aproveita que você tá falando e, assim, eu perguntei pra você na época, mas revendo hoje, assim, apesar que é foda falar, né, porque o filme é muito bom, mas teve alguma coisa, assim, alguma parte que te fez pensar? Você é um cara muito esclarecido, né, Xan? Eu não preciso dessas mensagens, né? Eu já sabia todas. Eu preciso. Eu varei o Afonso Solano no binóculo. Eu já estou acostumado com esse tipo de ideia. Eu sou uma pessoa muito culta.